o meu filho, perdão, você... Você é obediente, você é um sucesso. Lindo. Que eles terminaram o louvor, já saíram correndo. Eu digo, epa, peraí, calma. Aí ele ficou aí. Mas começa a ministrar, irmão, Senhor, vai dar certo. Antes do ambiente ficar pesado, você já começa fluindo aí que já vai dar certo. Abriu sua Bíblia em João capítulo 17. Quero que você mantenha ela aberta aí. Vamos começar a pregar? João capítulo 17. Abra seu coração para a palavra do Senhor. O meu caminho é a tua palavra. Diga, luz para o meu caminho é a tua. Não é o que eu acho que é luz para o meu caminho. Não é o que eu penso que é luz para o meu caminho. É a sua palavra. Amém? Nós estamos falando sobre obediência durante esses dias. Talvez a gente encerre hoje nossa pregação sobre obediência, porque senão vocês vão se cansar de ficar ouvindo obediência. E nós tratamos algumas coisas nessas 3 ministrações, 3 hoje. Falamos algumas coisas sobre obediência. Se você quiser saber o que nós falamos sobre obediência, volta lá, vai no YouTube. Agora nós estamos no YouTube, aleluia. E você pode ir também no Dropbox da igreja e baixar a ministração, se você quiser ouvir. E você vai ver o que a gente conversou sobre obediência nesses dias. Eu acho que a gente falou algumas coisas importantes. O que eu quero falar sobre obediência é possível que consiga falar tudo o que eu quero falar sobre obediência, mas eu quero trazer algumas considerações importantes sobre obediência. Amém, queridos? Cadê o Gilead? Está falhando esse microfone. Nós conversamos. Aleluia, vai dar certo. Uma das declarações que nós fizemos aqui sobre obediência foi quando nós compreendemos que cerca do escravo de orelha furada, não é? Pensamos sobre o escravo de orelha furada, que está em Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6. Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6. Fala sobre o escravo de orelha furada. O escravo de orelha furada é algo curioso na história de Israel, porque assim, na perspectiva de Deus, não haveria escravos. Amém? Na perspectiva de Deus não há escravo. Se há algo que Deus fica indignado, é com qualquer tipo de escravidão. Seja escravidão de marido com relação à mulher, seja escravidão de mulher com relação seja escravidão de pai com relação a filho, com relação a pai. Nenhum tipo de escravidão Deus aprova, Deus deseja. Durante muito tempo mulheres foram abusadas, tratadas como objeto de terceira categoria, repassado, sala. Mas Deus estava de olho com toda essa injustiça que as mulheres sofreram. E nunca foi da ideia de Deus que houvesse qualquer tipo de escravidão. Deus chamou a mulher igual a única. A sala do trono mostra a tua beleza, quero ver tua face. Aleluia, segura aí. Então, nunca foi desejo de Deus que mulher fosse inferior ao homem. Nunca. Nunca foi desejo de Deus que nenhum homem dominasse sobre o outro. Deus chamou pessoas para ser livre. As culturas aprisionaram pessoas de algum modo, mas Deus sempre foi contrário a esse comportamento. A mulher foi feita, como diz as Escrituras, foi feita da costela do homem. Foi tirado algo do homem e do homem foi feito ela, para que
para que ela estivesse do lado dele. Ela foi chamada de auxiliadora idônea. Não era alguém para ser subjugado, mas era alguém para estar do lado, reinando junto, governando junto. Quando Cristo veio, Ele restaurou a mulher na posição que lhe é de direito. Então nunca foi ideia de Deus que houvesse qualquer tipo de desequilíbrio social, mas que as pessoas fossem tratadas com dignidade. Até porque mulher e homem foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Em Cristo não há distinção entre um e outro. Todos são salvos pelo sangue de Jesus. Todos foram tornados herdeiros junto com Jesus. Todos receberam o Espírito Santo. Todas são filhos de Deus. Não há distinção de sexo diante do Senhor. Então nunca foi ideia de Deus que houvesse escravidão. E quando a gente viu lá em Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6, o Senhor fala acerca do escravo de orelha furada. E o escravo de orelha furada nos informa algumas coisas interessantes. Se por acaso alguém se tornasse escravo em Israel, ele não podia passar mais de 6 anos escravos. O máximo de escravidão, tipo algum dívida, o cara entrou numa dívida, por exemplo, não pode pagar. Então, se ele não tinha imóveis, não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha nada como pagar, como é que ele iria pagar? Por meio do trabalho. Então, enquanto ele não pagasse a dívida, ele ficava debaixo do domínio daquele homem rico. Mas ao 6º ano, não importa qual fosse a dívida, depois do 6º ano, aquele homem tinha que sair livre. Ele só trabalharia 6 anos. Mas existe uma possibilidade que a lei contemplava, que o cara poderia continuar escravo, se ele quisesse. E se ele decidisse que queria continuar escravo, de repente ele gostou do Senhor, ele achou que lá na fazenda do Senhor tinha uma morena bonita, tinha um pessoal legal por lá, e ele pensou assim: eu não quero ir embora, que é bom demais, que é bacana. Começou a considerar que o seu Senhor era bom, e então o Senhor chegou no 6º ano e diz: ó, meu amigo, acabou-se o seu tempo, agora vai embora, sua dívida está paga. Se o cara dissesse: não, eu quero ficar com o Senhor, então só há uma condição para você ficar aqui. A gente vai perante o juiz, e eu vou furar a sua orelha no umbral da minha porta, e você passará a ser chamado de escravo de orelha furada. Esse escravo de orelha furada é chamado de escravo por amor. É o escravo que é escravo por amor. Escute bem. Isso tem tudo a ver com a obediência. Na verdade, isso foi o início da nossa história, foi a partir desse texto. Começamos a instruir a obediência a partir desse contexto. Pô, essa história do escravo de orelha furada tem tudo a ver com obediência, porque a palavra obediência significa dar ouvidos. A palavra obediência significa dar ouvidos. Então, quando o escravo furava a orelha, isso ele o fez voluntariamente. O que eu aprendo nessa história é que nós podemos obedecer a Deus por um tempo, por obrigação. Você sabe disso? Existe um monte de gente na igreja que está na igreja por obrigação. Tem medo de ir para o inferno. E se Deus chegasse aqui e dissesse assim: não há mais inferno, eu prego para vocês dizendo: namorados, namorem com fidelidade. Namore direito, respeite sua menina. Menina, respeite o seu menino. Não é porque agora o desrespeito é das duas partes. Imagina que agora você pode tudo. E aí, o que você faria? Se você faria tudo que a Bíblia proíbe fazer, então você serve a Deus por obrigação, como escravo. Não porque o ama, mas porque te é imposto. Perceba, o Senhor disse: 6 anos, ou menos que isso, é o tempo que você vai me servir por algum tipo de imposição. Depois disso, você vai sair da minha casa, porque eu não quero. Se você vai ficar na minha casa, se você vai ficar nos meus caminhos, será porque você entendeu que eu amo você. De outro modo, não importa que você me sirva. Então o que o Senhor está dizendo sobre esse texto é:
que você nunca vai andar na sua palavra, porque você está constrangido, porque você está obrigado, e diz, se não for uma decisão do teu coração de amor por mim, não quero sua obediência. Pergunto a você, você queria casar com uma mulher que ia para a cama com você só por obrigação? Que saco, meu irmão. Que ego de novo. Lá vem esse chato querer namorar comigo, né? Filha, vamos dar uma volta na praça. Não, mano. Ego tá dando volta na praça, mano. Nada a ver isso aí. Você queria namorar com alguém assim? É chato andar contigo. Tu fala muita besteira. Ninguém quer. Se você quer se relacionar com alguém, você quer se relacionar porque você é amado, desejado. Por que você acha que Deus quer? Você trombudo. Você fazendo algo porque Ele é imposto e não porque o seu coração entendeu que Ele o ama. E que esse é um bom caminho para você. Quem dos pais aqui instrui seus filhos para a destruição? Imagino que nenhum de vocês aqui. Filho, é o seguinte, filho, vem cá, deixa eu te ensinar aqui uma coisa, ó. É porque é o seguinte, existe um pozinho branco chamado crack. Papai vai te ajudar porque papai te ama. Senta aqui que o papai vai te ensinar um caminho hoje. Crack, chamado crack. Você pode tomar com café se você quiser. É bom. Você vai ter uma viagem muito louca. Quantos dos pais fariam isso? Não fariam. Mas o pai faria de tudo para que você jamais, em hipótese alguma, colocasse nenhum tipo de entorpecente no seu corpo. Sim ou não? Os pais virariam céus e terra. Eu já falei aqui uma vez, eu estava conversando com um médico e ele estava falando da sua felicidade. Ele disse, ele é médico, os 2 filhos dele se formaram em medicina. E ele estava dizendo, pastor, eles são melhores do que eu na medicina. São garotos, mas são melhores, os meninos são bons. Mas sabe qual é a alegria da minha vida? Eles não vão seguir medicina. Os 2 querem ser pastor. O investimento que foi feito, faculdades, livros, não sei o quê, tempos de estudo, os caras vão ser pastor. Uma boa parte dos pais estariam frustrados, dizendo, nossa, meus filhos ferrou. Tudo para fluir nos negócios, na vida, vai ser pastor. Mas ele disse, eu sou o homem mais feliz da terra, porque no meu prédio, todos os pais que eu conheço estão desesperados, querendo tirar os seus filhos das drogas, e os meus filhos querem ser pastor. Pastor, eu sou o homem mais feliz da terra. Amém, queridos. Quantos sabem que o caminho da obediência é um caminho que você entra porque você ama o Senhor, porque você entendeu que Deus o ama. Se não for desse modo, não faz sentido nós entrarmos na vida de obediência. Nós tomarmos uma decisão por, Pai, vou seguir teus caminhos, e eu quero que a tua palavra seja luz para os meus passos e luz para o meu caminho. É isso que eu quero da minha vida. De modo que eu estou aconselhando você a que você vá para as Escrituras. Você vá para as Escrituras, não eu, você. Vá para as Escrituras para você descobrir o que Deus quer de você. Porque em hipótese nenhuma eu sou um pastor do tipo, como é que chama aqueles caras, esqueci. Aqueles caras da Índia, assim, tipo, como é o nome? Guru, é essa a palavra que eu estava procurando. Eu não sou um pastor guru. Eu sou seu pastor para lhe instruir no caminho do Senhor, para lhe apresentar o conselho do Senhor. Mas eu não te digo o que você tem que resolver na sua vida. O que você vai fazer na sua vida tem que ser fruto da sua convicção, da sua consciência. Não adianta eu lhe impor qualquer coisa. Se você não entendeu, não adianta eu lhe impor. É algo que você tem que ter entendido por dentro. E um modo de você fazer isso, querido, é vá para as Escrituras e deixe o seu pai falar com você. E você percebeu o que ele está dizendo para você. E aí você jamais vai dizer, porque o pastor lá na minha igreja não deixa. Não, eu deixo. Se alguém vai exercer qualquer tipo de liderança na igreja, então eu quero que ande segundo a palavra.
Mas se você não exerce liderança, querido, pode fazer o que você quiser. Siga a sua consciência, certo de que suas escolhas são fruto das suas escolhas. Não foi eu que disse que você tinha que fazer. E se você tem alguma consciência, é porque você foi às Escrituras e descobriu que o Senhor deseja isso de você, e você o faz voluntariamente. Quando eu me lembro que Davi pecou, no Salmo 51, a oração dele dizia: Senhor, restaura em mim um coração voluntário. Irmãos, como eu acho isso fantástico. Restaura em mim um coração voluntário e quebrantado diante de ti. Coração voluntário, coração espontâneo. Um coração que não precisa de ninguém com um chicote atrás, mas de alguém que sabe o que quer e o vai porque ama. Decidiu fazê-lo porque ama. Irmão, se nós não tivermos uma experiência com o amor de Deus, nós nunca vamos conhecer Deus, porque Deus é amor. Se nós não tivermos uma experiência com o amor de Deus, nós não conheceremos Deus nunca. De Gênesis e Apocalipse, Deus está chamando você para descansar no seu amor. A Bíblia fala que é o conhecimento do seu amor que nos conduz ao arrependimento. Não é você conhecer Deus carrasco que levará você ao arrependimento. É você conhecer que Deus lhe ama. E porque Ele lhe ama, você se entrega. Você já viu aquele filho que está em cima da mesa e ele corre para o pai? Já viu isso? Ele corre, está em cima da mesa. Eu já conheci um meninozinho que ele se imaginava que era Batman, né? Ele era, todos os dias ele era um personagem diferente. Então um dia ele era Batman, um dia ele era Super-Homem, um dia ele era, não, Mulher Maravilha não, Batman, aquela coisa toda, e o Robin. E então ele em cima da mesa ele pulava, e por vezes ele se esparramava no chão. Mas a gente já viu cenas de que os meninos fazem isso. Mas o pai está de braços abertos e ele não tem medo de se jogar, porque ele sabe que quando o fizer, o pai o agarra. Ele lança-se sem medo. Quando nós temos experiência do amor de Deus, é isso que a gente faz. Você não anda com rancor, não anda sendo forçado, mas simplesmente você se entrega e relaxa, e deixa o pai te conduzir pelo caminho do amor. Amém? Estão comigo? Então essa é a mensagem, o convite de Deus para nós andarmos em amor. O único tipo de obediência aceitável por Ele é aquela cuja motivação é o amor. Vamos então para João capítulo 17. Quero ler com você o João 17, versículo 4. Diz assim, João 17. Posso ler? Jesus fala assim, isso aqui é a oração sacerdotal de Jesus, e ele fala do seguinte modo: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Olhe só esse versículo, só vou ler esse versículo aqui. Jesus falou orando ao Pai. Ele disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Repita isso comigo: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Repete forte comigo de novo: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Amém. Deixa eu fazer uma pontuação aqui contigo acerca da obediência. Obediência e perseverança andam juntos. Não existe obediência sem perseverança, não existe perseverança sem obediência. E aí deixa eu fazer contigo aqui uma distinção interessante. Qual é a diferença entre perseverança e obstinação? Perseverança e obstinação seria a mesma coisa? Não. Porque a obstinação, ela tem por base a desobediência. A perseverança não. Se você observar na Bíblia, Jesus sempre estará falando assim: ó, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Percebe? Aquele que perseverar até o fim. Isso está recheado no livro de Apocalipse. Você vai encontrar muitas essas expressões: aquele que perseverar até o fim. Então a obediência, ela anda de mãos dadas com a
perseverança. Perseverança e obediência. Mas e quando a obstinação está presente? Quando a obstinação está presente, a gente lembra de Saul. Deus mandou Saul fazer algo. E Saul fez algo diferente, achando que estava fazendo o que Deus o mandara fazer. Aquilo é obstinação. E a Bíblia fala que a desobediência ou o pecado da obstinação é tão cruel quanto o pecado de idolatria e feitiçaria. E a gente já viu isso aqui em outros domingos atrás. Então observa que o que vai fazer a diferença entre uma pessoa que persevera e uma pessoa que é obstinada é porque o que persevera, ele está perseguindo a obediência. E a obstinação lançou fora a obediência e quer seguir o seu próprio caminho, os seus próprios conselhos, o seu próprio entendimento, a sua própria instrução e deixou Deus de fora. Parece a mesma coisa, obstinação e perseverança, mas são absolutamente opostas. Obediência e perseverança andam junto. Veja essa primeira declaração que Jesus fez. Ele disse: eu te glorifiquei na terra. Versículo capítulo 17, versículo 4. A obediência começa com essa motivação de glorificar a Deus. Quando você se dedica a obedecer a Deus, essa deve ser sua motivação principal. Glorificar a Deus. Jesus falou: eu te glorifiquei na terra. Amados, uma coisa que a gente pregou aqui sobre arrependimento, e nós falamos muita coisa sobre arrependimento. Nós falamos que arrependimento é você mudar de mente. Nós falamos que arrependimento é você mudar o seu caminho. É mudanças. Eu falei que arrependimento é sentir tristeza por haver feito algo errado. Isso é arrependimento, sentir tristeza por algo errado que fez. Mas algo que eu não citei aqui, arrependimento, o nível talvez mais profundo, é aquela sensação de que você desagradou a Ele, a Deus. Essa sensação de que você desagradou a Ele. Quando você vê a história de José, e teve uma situação lá na história de José, que a mulher de Potifar quis namorar com ele, quis levar José para a cama, e diz a Bíblia que José fugiu. E ele disse: nunca eu iria desagradar meu Deus, e nem ser infiel ao meu Senhor, que era o patrão dele. Nunca eu iria desagradar o meu Deus, aborrecer o meu Deus e ser infiel ao meu patrão. Então havia essa consciência de José, de que pecar contra o Senhor é pecar contra o Senhor. Quando Davi pecou, ele disse: pequei contra os céus e perante ti. Davi entendia, irmãos, nem o arrependimento profundo vai chegar se nós não entendermos que nós ofendemos a Ele. Então, obediência parte de um princípio, que é o desejo de glorificar a Deus. A obediência tem essa motivação. Na obediência não se busca a vanglória ou a realização pessoal. Quando você decide andar na obediência, você não está buscando a sua realização pessoal, você está buscando glorificar a Deus. O primeiro inimigo que vai ser vencido quando você entra na obediência é você vencer a egolatria, que é a adoração de você mesmo. Tudo que você faz é em função de algo para você. Quando você decide andar na obediência, há uma motivação, e essa motivação é: eu vou glorificar-te na terra. Vou viver na terra de modo que glorifique a ti. Essa é a minha motivação, essa é a minha ambição. Segundo Jesus falou: glorifiquei-te na terra, tendo consumado. Essa palavra consumado significa terminei, acabei a obra. Glorifiquei-te na terra, tendo acabado, finalizado a obra que você me deu para fazer. A obediência não é só de vou fazer. A obediência não é só começar a fazer algo. A obediência é terminar. É ir até o fim em tudo que Deus designou para você fazer. A vida de muitas pessoas se resume em uma coleção de falsas promessas. A vida de muitas pessoas se resume
em coisas começadas e não acabadas. Quantas vezes nós deixamos de perseverar naquilo que Deus confiou a nós? Isso compromete a nossa perseverança e inibe o desenvolvimento da nossa fé. Quantas pessoas começou um projeto com Deus e ficou pela metade do caminho? Simplesmente parou e acabou essa conversa. Como se você não tivesse ninguém a prestar contas. A Bíblia fala: se você fizer um voto, cumpra, ou então não faça. Eu estava dizendo para a menina que fica na projeção ali, eu digo: minha filha, cadê as projeções das outras músicas? Eu disse para ela: ou você bota todas ou bote nenhuma, mas seja fiel no seu serviço. Não podemos fazer algo para o Senhor, fazer um voto para o Senhor e fazer aquilo de qualquer modo. A obediência pressupõe que você está glorificando a Ele. Vocês estão comigo? Glorificando a Ele. Então, quando nós deixamos aquilo que estamos fazendo pelo caminho, quando nós não concluímos aquilo que Deus confiou em nossas mãos, nós comprometemos a nossa perseverança. E a nossa fé não cresce. Você desacredita de você mesmo. Então ele disse: glorifiquei-te na terra, completando a obra que me deste para fazer. Diga comigo: a obra que me deste para fazer. Olha que coisa interessante. A obediência começa não fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. Dois não numa mesma frase complica, não é? Então, obediência começa, tipo assim: pastor, eu vou obedecer, mas eu vou obedecer o quê? Primeiro, não faça o que Deus não mandou você fazer. A obediência começa você não fazer o que Deus não mandou você fazer. Talvez isso não faça sentido para você, mas já é fazer. Não faça o que Deus não mandou fazer. Se você conclui o que Deus não mandou fazer, isso é desobediência. Você pode fazer uma grande obra para Deus, mas nem é porque é uma obra grande que quer dizer que é de Deus. Exemplo: você pode se tornar um grande médico, um grande arquiteto. Sei lá, diga o nome aí de uma profissão. Um grande alguma coisa. E você pode terminar a sua vida sem sentido. Pode terminar a sua vida muito rico, com muitas propriedades, mas vazio de significado e propósito. E aí você termina a sua existência e olha para o seu lado e diz: construir grandes coisas. E Jesus vai olhar e dizer: louco, você é um louco. Nós podemos fazer muitas coisas, mas o fato de fazermos muitas coisas não significa dizer que estamos fazendo o que Deus mandou fazer. O nosso maior pecado é desobediência a Deus. Certamente vocês estão cheios de dons e talentos que Deus depositou dentro de vocês. E alguns estão vivendo como ovelhas errantes, cheios de angústias, cheios de sofrimentos internos, crises existenciais, e se pergunta por quê? E eu te digo: desobediência. Ah, pastor, mas fulano se tornou uma modelo famosa. Você não é ela. Você é você. A sua carreira é sua. O tamanho da sua perna só você tem. O tamanho do seu pé só você tem. A agilidade que você tem só você tem. A esperteza que você tem é só sua. A inteligência é só sua. A habilidade é só sua, de mais ninguém. Há uma carreira sua a ser corrida. Então não é porque fazemos algo grande que significa dizer que estamos obedecendo a Deus. Nem tudo que aparentemente está sendo abençoado
significa que é Deus que está abençoando. Porque essa é uma das sinalizações que muitos de nós olhamos e dizemos: não, fulano está prosperando e crescendo, Deus está envolvido. Nem sempre. Jesus falou: eu te glorifiquei fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Queridos, a sua perseguição na sua vida é fazer o que Deus mandou fazer. Uma coisa que eu aprendi nesses dias é que Deus não pegou você e te deu um propósito. Deus criou um propósito e criou você para Ele. É diferente. Olha que coisa interessante. Isso faz muita diferença. Deus não criou um propósito e te entregou. Ele criou você para um propósito. Há um trilho para você correr, irmãos. Angústias, aflições, tristezas, crises, significa dizer que você está fora do trilho. Pode procurar terapeutas, pode procurar psicólogos, não vai resolver a situação. Ele pode te ajudar a entender a tua alma, a entender os teus conflitos, mas não resolverá. Existe uma sinalização de que você está no caminho certo, chama-se paz e alegria. Quando você acerta aquilo que o Senhor chamou você para fazer, haverá um testemunho dentro de paz e alegria. Enquanto isso não estiver estabelecido, você não encontrou ainda. Deus não criou um propósito para você, Ele criou você para um propósito. Quando você veio a nascer, Ele já te conheceu antes. Na verdade, Ele já lhe criou, porque havia algo que tinha a sua cara e o seu formato. E aí você tenta tudo na vida, menos aquilo. Você busca satisfação em tudo, menos naquilo. E você diz: Deus me abençoa. E Ele diz: eu estou querendo muito fazer isso. E eu faço a medida do que eu posso, mas não mais que isso. Tem coisas que Deus fica impedido de derramar, porque você está fora do trilho. Se você está no trilho, a velocidade chega. Quando você pega o seu barco e coloca no rumo certo, e levanta as suas velas, o Senhor poderá soprar. Mas se a tua direção é o norte, e você está posicionado para o sul, por que Deus iria soprar? Eu não planejei você no sul. O propósito que eu criei para você estava no norte. Quando você entender isso, e você começar a arrumar o seu barco, mudar o seu barco para o norte, e começar a levantar suas velas, você já vai sentir a brisa. Você já vai sentir o vento do Senhor soprando. Eu não sei se você, com que tipo de coração você recebe isso que eu estou dizendo para você aqui. Mas, irmãos, essa é a angústia maior da minha alma. A perseguição maior da minha alma é essa. Em Gênesis capítulo 11, a gente tem a história do pessoal que criou a Torre de Babel. Isso é algo emblemático na questão da obediência. Olha o que diz. Ora, toda a terra tinha só uma língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros: ei, façamos tijolos, queimemos bem os tijolos. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram mais: ei, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toca o céu. Eles estavam querendo naquela época construir as torres gêmeas. Façamos-nos um nome. Percebe? Criemos um nome para nós. Façamos um nome. Vamos construir uma torre que tocará os céus. Vamos construir um nome para nós. O princípio da obediência é: glorifique a Deus. Segundo o princípio da obediência, complete a obra que Ele mandou você fazer.
Fazer uma grande obra sem ser o que Deus mandou fazer é inútil. Então eles começaram a planejar e dizer: vamos fazer uma grande torre cujo cume toque o céu. Façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Escute, a ordem de Deus para Adão é: encha a terra, espalhe-se. Esses caras aqui tiveram uma ideia diferente. Não vamos nos espalhar, vamos construir um nome para nós. Egolatria. Vamos construir um nome para nós. Vamos construir algo estrondoso, estonteante, que nunca houve antes na história da humanidade. E eles começaram a planejar aqui. Então desceu o Senhor para ver. Olha isso. Estão comigo? Então desceu o Senhor para ver. Você sabia, irmãos, que o Senhor desce para ver sua obra? O que você tem feito? Que construção você está envolvido? Quantos tijolos você já pôs no projeto de Deus para você? Ou será que em vez de colocar tijolos, você está destruindo os tijolos que já foram postos? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é o que começaram a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Escute isso. É esse ponto aqui que eu quero dizer para você. Não haverá restrição para que eles intentarem fazer. Qualquer coisa que você for fazer e você colocar o seu coração naquilo, você prosperará. E você construirá grandes coisas. Mas não é porque construiu grandes coisas que você está construindo para Deus. Essa semana minha esposa estava comentando algo, de uma palavra do Senhor que veio ao coração dela, dizendo acerca de uma pessoa. E a palavra dizia: fulano está construindo a sua riqueza sem Deus. Eu não sei se você entende isso, mas isso são palavras específicas que Deus dá acerca de determinadas pessoas. Ela não estava orando a Deus e pedindo nada acerca de ninguém, mas uma palavra veio e disse: fulano está construindo sua riqueza sem Deus. Significa dizer que nós podemos construir as nossas riquezas sem Deus, na sua própria força, no seu próprio braço, na sua própria teimosia, na sua própria obstinação, e Deus foi colocado de fora do seu projeto. E aí alguém perguntou uma coisa assim: por que é que os crentes oram para prosperar financeiramente? E as pessoas que não têm Deus enriquecem sem orar. Enriquecem sem orar. Por que isso ocorre? Tudo aquilo que você intentar o seu coração para fazer, você conseguirá. Mas há uma distinção sobre alguém que constrói a riqueza com Deus e alguém que constrói a riqueza sem Deus. A Bíblia fala que a bênção do Senhor, ela enriquece, mas não traz consigo dores. Não haverá dores, haverá favor. A bênção do Senhor que te conduz à riqueza é uma bênção que não traz consigo dores. A distinção clara está aqui. Então percebe, esses homens estavam fazendo uma grande obra, e tudo quanto eles intentassem fazer, eles iriam conseguir. E disse: eis que o povo é um, não haverá restrição. Aí o Senhor diz assim, versículo 7: desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um a língua do outro. Muito bem. Final dessa história então é: se eu construo algo independente de Deus, eu vou estar construindo confusão. Confusão. Pergunto para você: nós temos riqueza na terra? Temos muita riqueza. Temos muita riqueza na terra. Aleluia. Temos muita riqueza na terra. Mas existe muita dor? Existe. Existe muito sofrimento? Existe. O que é que eles fizeram? Construíram a sua torre de Babel e disseram: não preciso de você.
botaram Deus para fora daquilo. Nós lemos no domingo passado acerca de Isaías, que o Senhor diz assim: eu criei meus filhos, o boi conhece a sua o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, eu, porém, não sou conhecido por eles. Aí ele diz assim: eu criei meus filhos e os fiz crescer, e quando eles cresceram, esqueceram de mim. O que a humanidade está fazendo é construir a riqueza sem Deus. E quando eles constroem sem Deus, o que eles estão construindo é confusão. Há muita riqueza, mas há muita fome. Há muita riqueza, mas há muita violência. Há muita riqueza, mas há muito sofrimento. O que eles fizeram? Construíram a sua torre e disseram: não precisamos de ti. E quando Deus nos chama para a obediência, Ele está dizendo: faça a sua grande obra, conclua a obra que eu te chamei para fazer, que é o versículo 4 de João 17, como nós estávamos lendo. Se você conclui o que Deus não mandou, isso é desobediência. Jesus concluiu a obra que Deus lhe mandou fazer. É impressionante como existe tantas pessoas fazendo tudo menos o que Deus mandou. Assim elas estão fazendo algo para Deus sem Deus. A obediência, como eu disse antes, significa dar ouvidos. Vocês estão comigo? O que é obediência? Dar ouvidos. O Senhor chamou o escravo por amor, colocou no umbral da sua porta e furou a sua orelha, disse: o seu ouvido é... Mas isso o será por amor, porque você quer ficar comigo. Porque se você não quiser, você está livre. Pegue sua mulher, pegue seus filhos e vá. Mas se vai ficar, eu vou furar tua orelha, porque eu preciso do seu ouvido. Obediência significa: me dá teu ouvido. Obediência, portanto, está ligado à audição espiritual. Ter ouvidos para ouvir. Por muitas vezes você vai encontrar nas Escrituras a expressão: quem tem ouvidos, ouça. É assim ou não é? Você já quer ir embora? Eu ainda tenho o seu ouvido? Mateus capítulo 13. Lindo, lindo, lindo é Jesus, Jesus. Lindo, lindo és. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Já a gente termina. Então diga comigo: obediência está ligada a uma audição espiritual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Irmãos, escute só. Em 1 Coríntios capítulo 2 está escrito assim, que como é que diz o texto, Jesus? Aleluia, 33 anos, vai dar certo. Os versículos fogem, irmão. Tá certo, Jesus é bom, a Bíblia está aqui, eu posso abrir. Não é não, Maia? Ora mais. Olha o que diz, irmãos, que texto extraordinário. Como está escrito, 1 Coríntios 2:9:
Como está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Escute isso. Como está escrito: as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem o coração entendeu, são coisas que Deus preparou para os que o amam. Obediência está ligado a você ter audição espiritual, ouvidos que ouvem no espírito, no mundo espiritual. Então perceba que Jesus estava pregando e havia centenas de pessoas, mas aquelas centenas de pessoas ouviam o que Jesus falava e não fazia sentido algum o que eles estavam ouvindo. Aí os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Jesus, por que você faz isso? Aí diz: eu falo para que aqueles que tenham ouvidos ouçam. Porque nem todos terão ouvidos para ouvir. Vocês compreendem que isso é muito grave? Pergunta: você tem ouvidos para ouvir o que o Senhor fala? A sua audição espiritual foi aberta? Ou você escuta a palavra, entra no ouvido, sai no outro, não faz nenhum sentido para você? Isso é muito grave, queridos. Obediência implica ter ouvidos espirituais, audição espiritual para ouvir. Jesus, muitas vezes em sua ministração, dizia: ó Jerusalém, Jerusalém, tu que matas e apedrejas os profetas, tu que mata e apedreja aqueles que te são enviados. Por que isso acontecia? O Senhor mandava profeta para Jerusalém, eles matavam. Mandava profeta, eles matavam. Jesus dizia: ah, meu Deus, como que vocês não têm ouvidos para ouvir? Como que vocês não têm olhos para ver? Como que vocês não têm coração para compreender? Aí ele fala: Jerusalém, porque você não discerniu o tempo da tua visitação, virá angústia e sofrimento sobre você e seus filhos. Coisas ruins acontecem e as pessoas questionam: onde está Deus? Como que pode Deus permitir? A pergunta é: como que pode você não ter ouvido para ouvir? Porque profetas foram enviados. Deus falou. Mas a pergunta: você tinha ouvidos para ouvir? Obediência está ligado a ter ouvido espiritual que ouve. Irmãos, uma das orações mais extraordinárias que eu percebo é: Deus, me livre de ser idiota, me livre de ser tolo, me livre da minha tolice, da minha estupidez. A Bíblia usa a palavra nécio. A palavra nécio é idiota, é lesado. E ele está dizendo: ó lesado, por que tu és lesado? Porque você não entende, porque você não discerne, porque você não interpreta o que te é dito. Então a profecia aqui de Paulo fala: as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem penetrou o coração dos homens, são coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer. Eu acredito que à medida que o fim se aproxima, a igreja do Senhor saberá. À medida que o tempo do fim se aproxima, nós temos milhares e milhares de pessoas dentro da igreja, mas existem milhares e milhares de ouvidos tapados, que não têm audição espiritual para ouvir o que Deus está falando. E porque não tem audição espiritual para ouvir o que Deus está falando, trilha o caminho da desobediência. A palavra do Senhor que veio de João Batista é: João Batista viria no poder e na unção do profeta Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os injustos à prudência do justo, os desobedientes à prudência do justo, a fim de preparar um povo para o Senhor apercebido. Percebe? Deixa eu dizer melhor aqui. João veio debaixo de uma unção para converter rebeldes à obediência, a fim de preparar um povo para o Senhor.
e um povo apercebido. O que é um povo apercebido? Ouvidos atentos e olhos atentos. E um coração que discerne. A música que o céu toca, seu coração entende. O som que o céu toca, seu ouvido ouve. De modo que quando o Supremo fala, você sabe que ele está falando. E para a maioria das pessoas só escuta barulho. Você sabia que Jesus estava pregando em determinado lugar? O Senhor falou, Deus falou dos céus, ele é o meu filho amado. Sabe o que as pessoas ouviram? Trovão. Os céus falaram, mas não havia ouvidos para ouvir. O que eles ouviram? Trovão. Está me vendo falar hoje dizendo, esse pastor só está fazendo zoada. Ok, fica na paz. Fica na paz. Mas talvez algumas pessoas estejam dizendo, Deus está visitando esse povo, trazendo discernimento e entendimento, alinhamento. Mas você pode dizer que é apenas barulho, isso é zoado, isso é uma pregação. Beleza, fica na paz. Como eu te falei, se o andar na obediência, se não for uma atitude de um coração quebrantado, não faz sentido. Se o filho te obedece por uma imposição, não faz sentido. Porque quando ele não estiver na tua presença, ele vai fazer o que ele quer. Mas se o filho te obedece porque ama, pode estar na tua presença ou na tua ausência, ele vai te amar e te obedecer e te honrar. Então não faz sentido seguir a Deus e obedecer a Deus, se o coração não for dele. Vocês estão comigo? Então perceba, irmãos, o trabalhar de Deus aqui, tenha ouvido espiritual para ouvir, desenvolva seu ouvido espiritual. Pastor, como é que a gente desenvolve o ouvido espiritual? Praticando a palavra. Hebreus capítulo 5, versículo 14 está escrito isso. Como é que a gente faz para desenvolver o ouvido espiritual? Ele explica, pratique a palavra. Porque estas verdades são para aqueles que, pela experiência na palavra, têm os seus ouvidos desenvolvidos. Então eu posso desenvolver o meu ouvido por andar na palavra, por andar na obediência. Eu vou desenvolvendo meus ouvidos. Quando Deus fala rápido, eu escuto. Mas se eu não andar nesse caminho, esteja certo, não vai funcionar. Olhe bem, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os que têm pela prática da palavra as suas faculdades intelectuais exercitadas para discernir. Olha o que acontece. O que ele está falando? Tenha ouvido espiritual para ouvir. Quando você entra no caminho da obediência, existe um discernimento por dentro de Deus, que Deus coloca lá dentro. Discernimento. Olhe bem, pela prática, suas faculdades foram desenvolvidas para discernir bem e mal. Estão comigo? Aleluia. Eu precisaria de mais um tempo para falar com você aqui sobre Mateus capítulo 13. É um texto riquíssimo, mas a gente já vai encerrar. Mateus capítulo 13. Jesus fala sobre o que você faz com a palavra que você escuta. Existem 4 coisas que você pode fazer com a palavra que você escuta. Você pode oferecer para Deus 4 tipos de coração. Você pode oferecer para Deus 4 tipos de coração. Deus derrama uma palavra sobre você, uma semente sobre você, e você oferece a Deus um tipo de terreno. E são 4 tipos de terreno. Primeiro tipo de terreno é um coração duro. O que acontece com um coração duro? Ele é duro. A semente bate, escorrega, não entra. E Jesus responde o seguinte: por que não entra? Ele diz: porque você não compreende, não tem ouvidos para ouvir, nem coração para entender, e nem se esforça para isso. Quantos de vocês pegam os textos que são dados aqui para você chegar em casa e examinar? Edificar sua alma com aqueles textos, trazê-los à sua mente, dizer: é isso que eu tenho que andar, é isso que eu tenho que viver, é isso que eu preciso alinhar na minha vida. Jesus falou: se você ouvir a palavra e você me entregar um coração duro, que não compreende e nem quer compreender, ele fala: o diabo vem e rouba,
A única coisa que pode gerar o céu dentro de você é a palavra. Mas como você oferecer um coração duro, o diabo vem e rouba aquela palavra e você fica sem ela. Isso é muito sério, sim ou não? Que tipo de coração eu dou para Deus? Para que Ele deposite a sua semente e produza frutos. Ah, pastor, eu não compreendo. Jesus está falando, você não compreende, porque a atitude do seu coração é errada. Se você consertar a atitude do coração, você vai compreender. Porque Deus não se esforça para me explicar se você não está interessado em aprender. Você sabe disso? Irmãos, eu sou professor de ministério, né? Não é professor de profissão. E o professor tem uma coisa terrível. Ele quer enfiar aquilo que é precioso para ele, goela dentro das pessoas. Abre a boca que eu vou te dar. Aí as pessoas dizem, eu não quero mais não. E você, não, mas tem mais um pouquinho. E a gente quer botar mais, né? Você precisa ficar mais gordinho na palavra. E você fica tal. Se eu te contar que Deus não faz isso, isso é estupidez da minha parte. A Bíblia fala que a palavra dada a seu tempo, ela é desejável. Quando a palavra não é dita a seu tempo, as pessoas esnobam, pisam nela. Escute, se o seu coração não estiver pronto, desejoso para receber de Deus, Ele não dará. Não, filho, sente aqui, vou te... Não. Ele aconselha a dizer, não dê pérolas a lavagem. Dê um prato de lavagem para a porca, e ela vai fazer para ti. Ainda dá um sorrisinho para você. Melhor homem do mundo você. Ainda balança um rabinho desse tamanho. Dê um prato de lavagem para ela. Mas venha com um colar de pérolas. Ela vai te morder. É o que a Bíblia fala. Ela vai te morder. Deus não te instruirá com os tesouros dele se o seu coração não desejar. Não vai. Não vai. Então, desenvolva ouvidos espirituais. Como é que desenvolve? Praticando a palavra, andando na palavra, firmando seus pés na palavra. Os ouvidos espirituais começam a se abrir para você discernir bem e mal. Não precisará ninguém do seu lado dizendo, isso é certo ou errado. Não, dentro de você saberá. Segundo terreno que você pode oferecer ao Senhor, é um terreno que foi rodeado de espinhos. É um coração cheio de espinhos. E o Senhor planta a sua semente. Não é porque há espinhos no coração que Deus não planta, Ele planta a semente. Percebe, irmãos? Teve um pouquinho de areia, o Senhor diz, eu planto. Vai que nasce. Vai que nasce. E o Senhor planta. E diz a Bíblia que dentro de um tempo aquela semente nasce e se torna vigorosa. Mas aí de repente começa a vir as preocupações, começa a vir a fascinação das riquezas. O mundo começa a gritar e clamar e dizendo, eu tenho algo que você não viveu, eu tenho algo que você não experimentou, você é muito jovem, não sei o que, você ainda não se lascou o suficiente, vem para mim. Aí a Bíblia fala que quando você começa a emprestar os ouvidos para essas coisas, a semente começa a murchar e secar, e ela se torna infrutífera. Mas o Senhor não desiste. Não desiste. De repente você chega e diz, Senhor, agora eu tenho um terreno cheio de pedra. O Senhor disse, eu vou plantar, independente de ter pedra lá, dura de arrancar, eu vou plantar. Vai que nasce. Ele planta. E quando ele planta, a semente novamente nasce, porque tem terra. Você deu um pouquinho de terra, o Senhor planta a semente e nasce semente. Só que aí, irmão, descem as perseguições, as tribulações, e você diz, isso não é vida para mim, e desiste, e a palavra seca novamente. E o Senhor não desiste. Vai que tem alguém que tem um terreno, e ele continua plantando. O semeador não desiste de semear, seja coração duro, seja coração cheio de pedra, seja coração cheio de espinho. Uma coisa é certa, quando você chegar diante de Deus, não haverá desculpas, porque o semeador nunca desistiu de semear.
enquanto fôlego houver, pessoas são arrancadas das suas profissões, pessoas são arrancadas dos seus sonhos, pessoas são arrancadas dos seus projetos, porque o Senhor arranca ele e diz: eu quero fazer de você pregador. Porque existem corações que precisam ouvir. E quando ele envia os pregadores, que coração eles oferecem? Coração cheio de espinho, coração cheio de pedra, coração endurecido. Mas o Senhor diz: prega, pregador, lança a semente, porque haverá uma abundante colheita. Aleluia! Deus é um Deus de fé. Haverá abundante colheita. Aleluia! Aleluia! Porque há uma expectativa em Deus, que uma hora alguém oferecerá o terreno pleno, sem espinho, sem pedras, sem ser duro, mas um terreno cultivado, um terreno amolecido, um terreno rendido, que o Senhor poderá vir com a água do Espírito Santo, poderá vir com a semente da sua palavra e dizer: eu vou tirar uma colheita. Daquele eu não colhi nada, mas desse daqui eu vou ter 100% de resultado. Ali eu não colhi nada, mas eu não desisti da minha plantação. Vai haver uma grande colheita. Nesse capítulo, ele usa a expressão: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 13, versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Escravo de orelha furada fala de alguém que ofereceu ao Senhor um ouvido para ouvir. Então meu apelo a você nessa noite, queridos, fica de pé. Cadê o louvor? Aleluia. Deus é bom. A sala do trono, ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face.
Eu te glorificarei na terra. Vou completar a obra que você me deu para fazer. Diga, vou completar. Sua palavra prosperará na minha vida. Sua palavra prosperará na minha vida. Completarei. Completarei. Completarei a obra que você me deu para fazer. Nada será suficientemente grande para me barrar. Aleluia! 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 Mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono. Mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono. Mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Aleluia. Eu te glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste. Aleluia. Aleluia. Gaste suas energias, gaste sua vida, completando a obra que o Senhor deu para você fazer. A paz e a alegria será o testemunho. A paz e a alegria será o testemunho de que você está nessa perfeita vontade. Começa a desenvolver seus ouvidos espirituais para ouvir o Senhor. Não seja como jumento, não seja como a vaca. Conheça o seu dono. Quando ele falar, tenha ouvido para identificar a voz dele. Quando ele disser pare, você para. Quando ele disser levante-se, levante. Quando ele disser avance, quando ele disser go, corra. Aleluia. Tenha ouvidos para ouvir. Glorifique-o na terra, fazendo a obra que ele chamou você para fazer. Não deseje nenhuma outra coisa na terra além daquilo que ele chamou você para fazer. Deus guia os seus filhos como um pai guia o seu. Deixa Deus pegar as suas mãos. Deixe Deus pegar na sua mão e guiar você. Aleluia. Pai, te dou graças em nome de Jesus pela vida dos teus filhos. Que a tua palavra prospere em nossa vida. Que a tua palavra prospere em nossa vida. A 30, 60 e a 100 por um. Que os teus filhos sejam velozes na terra. Sejam como raios na terra. Que eles alcancem os lugares altos que o Senhor sonhou para eles. Que eles não vivam à margem daquilo que o Senhor os chamou. Que os olhos do seu entendimento sejam abertos para eles verem o quanto eles são grandes. Eles não são porcos comendo lavagem. Eles são filhos chamados para reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Eles não foram chamados para ser escravos, não foram chamados para ter medo, mas foram chamados para triunfar gloriosamente por meio da fé.
Aleluia! Por meio daquele que os amou. Por meio daqueles que os amou. E não negou o seu próprio filho, mas o entregou. Pai, que os teus filhos avancem, prosperem e te glorifiquem na terra, produzindo muitos frutos. Que o Senhor olhe e se alegre e diga: achei-os, 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 segundo o meu coração. Em nome de Jesus, diga que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.